Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu sou o irmão Vitor e esse é o canal Como Diz a Escritura. Continuando a série do Assombro, estou trazendo agora uma meditação para continuar aquele estudo introdutório que eu trouxe, sobre o simbolismo das coisas que Deus traz na lei e sua aplicação dos dias de hoje e as revelações que Deus tem na palavra para nós. E como aquele foi um ensino de introdução, agora eu vou trazer alguns tópicos sobre essas sombras da lei e a aplicação da palavra de Deus e a nossa interpretação, como essas coisas interferem na nossa hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Se você vê, o tópico que eu gostaria de trazer hoje vai ser uma série também. Essas sombras da lei vai ser a série maior e dentro dela eu vou tentar dividir em tópicos, tá? Esse primeiro tópico que eu vou trazer dessa sequência de mensagens vai ser sobre as festas de Deus, as festas fixas do Senhor, festas solenes, tá bom? Para início do nosso ensino, do nosso estudo, gostaria que os irmãos aí abrissem Levítico, livro da lei, livro Levítico, número 23, capítulo 23. Levítico 23. E a palavra do Senhor no versículo 1 diz assim: O Senhor falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas. Versículo 3: Durante 6 dias fareis trabalho, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene, uma santa convocação. Não fareis nenhum trabalho, é o sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Versículo 4: São estas as festas que o Senhor, santas convocações que proclamareis em seu tempo. No primeiro mês, no 14º dia do mês, à tarde é a Páscoa do Senhor. Amém? Eu não vou ler todas as festas, mas eu vou começar com esse pedaço que é a Páscoa, tá? Na totalidade são 7 festas do Velho Testamento, que são as festas solenes de Deus, Essas festas Deus designou para marcar tempos determinados, e isso hoje para nós tem uma aplicação simbológica muito grande, muito importante para a interpretação da palavra de Deus, No total são 7 festas. A primeira festa é a festa da Páscoa. A segunda festa é a festa dos asmos, ou pães asmos, A terceira festa é a festa das primícias. A quarta festa é a festa do Pentecostes. A quinta festa é a festa das trombetas. A sexta festa é o dia da expiação. E a 7ª festa é os tabernáculos. Tá? Nessa sequência de mensagens, a sombra da lei, a gente vai fazer como? A sombra da lei é o tema principal desses vídeos, do canal inicial. Futuramente vou fazer outros temas, mas o principal é a sombra da lei. Dentro desse tópico, a sombra da lei, entra o subtópico festas. E nesse tópico festas, entra essas festas que eu falei para os irmãos. Eu vou tentar cada um dos áudios abordar cada uma das festas, tá bom? Em alguma das festas eu vou ser obrigado a fazer um vídeo com imagem para auxílio do estudo, porque tem alguns vídeos que são muito complicados de explicar só falando e só lendo na escritura. É mais fácil ter um auxílio visual, tá bom? Mas essa da Páscoa, eu até consigo... eu vou ver se eu consigo colocar algumas imagens de auxílio no fundo, mas eu vou ver se eu consigo fazer só em áudio, tá bom? Como funciona? Funciona assim. A festa da Páscoa acontece no dia 14 de Abib, no calendário hebraico, o calendário de Israel. Já no calendário persa é o mês de Nissan, mas é no dia 14, tá? Para
Para os israelitas é o primeiro mês. Para nós seria como se fosse o mês de abril, dia 14 de abril. É o 14 de Abib para eles. A palavra Páscoa vem da palavra hebraica Pesach, que significa passagem, que também é derivado da palavra passar, que é passar por cima. Mas por que esse nome Páscoa? É engraçado que na nossa cultura Páscoa tem um significado que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. O significado da Páscoa para nós é um coelhinho que distribui ovos de chocolate, que não tem nada a ver com o que Deus ele ensina na sua palavra, tá? Como que foi instituída a Páscoa? A Páscoa aconteceu da seguinte forma. O povo israelita estava em cativeiro lá no Egito, né? Debaixo das mãos de Faraó. Deus levantou um libertador que foi Moisés, e Moisés foi diante de Faraó e falou: liberta o povo do Senhor, porque o Senhor quer que eles vão a caminhada de 3 dias ao deserto e festejem ao Senhor. Só que Faraó endureceu seu coração, né? Deus já havia previsto isso. Faraó endureceu seu coração, e nisso Deus ele faz 10 sinais por mão de Moisés, Arão, né? Ele faz 10 sinais. E o 10º desses sinais, que são as pragas, né, que Deus fez, o 10º desses sinais é o quê? O espírito destruidor, eu até citei no último vídeo, o espírito destruidor, ele passaria, né, sobre toda a terra do Egito, inclusive Gozém, que é a terra onde eles estavam, né, os israelitas. E esse espírito destruidor, ele ia levar a vida de todos os primogênitos que estivessem nessa terra. Todos os primogênitos. Só que Deus ele dá um livramento para o povo dele. O que Deus diz? Ele fala: vocês têm que imolar um cordeiro, né? Sacrificar um cordeiro de 1 ano, um cordeiro puro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos batentes das portas, para que quando o espírito destruidor passar e ver essas manchas de sangue do cordeiro que foi sacrificado, esse primogênito não vai precisar ser morto, mas esse espírito destruidor vai passar por cima da casa e não vai fazer mal algum. Por isso que tem esse nome Pessar, essa passagem, né? Que esse Pessar, que é a Páscoa, traduzido para o hebraico, original hebraico, é derivado da palavra passar, que eu já expliquei, que é passar por cima. Entendeu? Por isso que é o passar por cima, porque o espírito, quando visse a mancha de sangue nas portas, ele ia passar por cima da casa. Isso é o livramento, né? Que Deus deu. Então, no caso, o cordeiro tinha que ser sacrificado para esse espírito destruidor não matar os primogênitos. Tá? Então, só que esse se tornou uma das primeiras festas deles. Deus ele fala lá em Êxodo capítulo 12, quando ele instituiu a festa da Páscoa, que todo ano, o primeiro mês do ano é esse mês, o mês de Abib, né? Todo dia 14 desse ano, do ano, eles tinham que comemorar a Páscoa. Eles tinham que, desde o dia 10 de Abib, eles tinham que separar um cordeiro, né, sem mancha, sem mácula, e esse cordeiro ia ser separado do dia 10 até o dia 14. No dia 14 ele ia ser sacrificado, né, para ser recebido como sacrifício, e nisso as pessoas iam comer essa Páscoa. Eu vou estar lendo aqui em Êxodo 12 para dar uma elucidação boa também sobre esse assunto, tá? A partir do versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: No 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for muito pequena, para um cordeiro, juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, o tomará conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Guardai-o até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará, à tardinha.
Tomarão o sangue e o colocarão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas comerão. Não comais dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, sua cabeça com suas pernas e com sua fresura. Nada deixareis dela até pela manhã. Mas o que dela ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. E dessa maneira o comereis, vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito naquela noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Você vê que Deus ali, ele institui a Páscoa, né? E ele diz que eles deveriam fazer a Páscoa de que maneira? Esse cordeiro deveria ser sacrificado, né? Ele não deveria ser cozinhado em água, né? Mas ele deveria ser assado no fogo, né? E eles deveriam comer, né, de madrugada à noite esse cordeiro. E comendo esse cordeiro, eles deviam comer com as roupas já vestidas, como se estivesse pronto para sair, tudo preparado para sair. Essa é a Páscoa. Por que eles tinham que fazer isso? Porque isso é um memorial de que Deus libertou eles com uma mão forte do Egito. Então toda vez as pessoas tinham que lembrar disso, comemorando a Páscoa, fazendo isso. E essa Páscoa é engraçado que ele tem um simbolismo muito grande para nós, né? Só para antes de entrar no significado, você vê que o espírito destruidor era o próprio Deus trazendo juízo, né? Ele trazendo o seu juízo sobre aquela terra. Só que aqueles que tinham a marca do sangue, esses eram libertos dessa praga, desse juízo. Então Deus, ele dava a misericórdia dele para aqueles que tinham a marca de sangue nas suas portas, né? Como que a gente aplica isso para nós no dia de hoje, né? Jesus, quando ele estava na terra, ele foi dito pelo próprio João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele começou a partir daquele momento, quando ele pisou na terra, ele começou a fazer o cumprimento espiritual das festas de Deus. Por quê? No vídeo anterior eu expliquei que tudo aquilo que acontecia na lei era uma sombra dos bens que iam acontecer futuramente. Aquilo lá era um exemplo, era uma coisa que aconteceu, mas aquilo lá prefigurava uma coisa que ia acontecer no futuro, certo? Da mesma forma que esse cordeiro, ele era só um exemplo de Cristo. O escritor de Hebreus diz que o sangue de um cordeiro e de um bode não pode perdoar ninguém. Mas o verdadeiro perdão vem do sangue de Cristo. Aquele cordeiro que era sacrificado era só um símbolo de Cristo. Então, você consegue ver aí que essa primeira Páscoa, Jesus, ele simboliza esse cordeiro. Quando João Batista viu ele dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, ele foi separado, né, dos demais, ele era consagrado a Deus. E Jesus, ele teve uma vida santa, sem pecado. Você consegue enxergar que esse cordeiro, ele era separado. Esse cordeiro não podia ter mancha, ele tinha que ser limpo e puro. E Jesus foi limpo e puro em todos os seus caminhos, né? E esse cordeiro, ele tinha que ser sacrificado na Páscoa. Por quê? Porque ao derramar o sangue desse cordeiro, e esse sangue fosse passado no madeiro, esse sangue ele ia impedir que Deus viesse com o seu juízo sobre aquela casa. Da mesma forma, Jesus, ele foi sacrificado na Páscoa, sendo o Cordeiro de Deus. E no que ele foi sacrificado na Páscoa, o sangue dele escorreu sobre o madeiro, que é a cruz, né? E nisso ele trouxe libertação para todos aqueles que tomam posse do sangue do Cordeiro, né? Do sangue do Cordeiro, e passam nos umbrais das portas do seu coração. Aquele que toma para si, né, o sacrifício de Cristo pela fé, esse se torna livre
do juízo de Deus, porque da mesma forma que Deus trouxe juízo sobre o Egito, destruindo todos os primogênitos, também Deus vai trazer juízo sobre essa terra no fim dos tempos. E aquele que tem o sangue de Cristo nos umbrais das portas do seu coração, esse vai estar livrado desse juízo. Então você vê como é interessante, né? E Cristo, ele cumpriu essa primeira parte dessa festa espiritualmente para nós. Então, quando eu acho interessante também, eu ler para os irmãos aqui, Lucas, no capítulo 22, no versículo 7, que fala que quando Cristo ele fez a última Santa Ceia, e para eles era um memorial eterno manter essa festa da Páscoa, né? Era um memorial sobre as gerações dele. Só que quando Cristo veio, ele efetuou o cumprimento literal da festa. Então ele instituiu a Santa Ceia. Por quê? Porque o cordeiro ele era sacrificado para purificar, né, aqueles moradores e impedir que o espírito destruidor, que era o espírito do Senhor, viesse e destruísse. Esse espírito destruísse eles, né? E quando Cristo ele instituiu essa Santa Ceia, ele disse que o pão, né, o pão e o vinho eram a aliança, a nova aliança feita no sangue de Cristo, né? E essa aliança era feita no sangue de Cristo. E é engraçado que a Páscoa devia ser comida de uma forma apressada. Eles também, quando os discípulos estavam lá com Jesus, eles comeram apressadamente e saíram, cantaram um hino e saíram. Foi na noite que Jesus foi traído, né? Interessante esse simbolismo, né, que tem para nós. E Jesus ele efetuou esse cumprimento dessa primeira parte dessa festa, né? E essa passagem, que esse significado da palavra Páscoa, que é Pessah, é passagem, também faz alusão àquela passagem do Mar Vermelho. Essa passagem do Mar Vermelho, para nós, é engraçado que tem um simbolismo muito forte. Eu vou tentar entrar no próximo estudo sobre isso para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu vou abordar essa passagem, porque essa Páscoa tem a ver com essa passagem do Espírito sobre a terra do Egito, que ia trazer juízo, e também sobre a passagem deles no Mar Vermelho. Essa passagem no Mar Vermelho tem uma alusão muito forte ao batismo que João Batista pregou, tá bom? Mas no próximo estudo eu vou estar abordando. Irmãos, se inscreva no canal, deixa seu like, e eu vou estar continuando essas mensagens, tá bom? Vou tentar fazer todos os dias, fazer pelo menos uma mensagem, continuando essa série As Sombras da Lei, para estar edificando os irmãos, tá bom? Deixa seus comentários também, que você puder, se tiver alguma dúvida, o que a gente puder sanar, se tiver alguma opinião, se tiver algum esclarecimento, tá bom? A gente está aqui para ser mutuamente edificados, tá bom? Deixa seu like também para que o canal possa estar crescendo, tá? E a paz do Senhor para os irmãos. Fica com Deus.